É uma alegria estar com vocês, né? Que momento maravilhoso respirar aqui. E eu queria só trazer uma reflexão rápida daquilo que Deus tem falado comigo, né? E a gente chega aqui e a gente passa o nosso dia pensando, são tantas preocupações, são tantas coisas, a gente tem tantos afazeres, e graças a Deus vocês, né, priorizaram esse tempo para buscar mais de Deus. Isso é muito legal. Mas eu pensando na minha rotina e no ritmo que eu tenho que andar, eu lembrei da parábola de Jesus que está lá em Lucas. Acho que eu vou ler Lucas 12, de 13 a 21. A parábola do rico insensato. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí Jesus contou a parábola, né? A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei. Vou derrubar meus celeiros, construir outros maiores, e aí guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E aí Jesus fala, né? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Né? Então, com que nós temos nos preocupado? Esse homem, ele já estava tão próspero que a preocupação dele era como guardar e acumular. E nós? Né? Eu fiquei pensando, o que eu estou preocupada? Né? Quais são os desejos do meu coração? Né? Construir uma família feliz, ter filhos bem educados, ter amizades, relacionamentos seguros, receber honra, apreciação, às vezes conseguir um emprego melhor. Né? Queria que vocês parassem e pensassem quais são as preocupações, né, do nosso coração. É a cura de uma enfermidade, é a cura de um câncer. Né? Nós temos muita coisa vem na nossa cabeça. E essas preocupações, às vezes esses desejos, né, eles são bons, né, vêm de um coração sincero. E são bênçãos que Deus quer nos dar, Deus quer nos derramar essas bênçãos. Né? Mas as bênçãos, elas não podem estar no lugar de Deus, elas não podem ser o tesouro do nosso coração. Né? Os filhos bem educados, ser uma esposa sábia, isso é muito importante, sim. Deus deseja de nós. Mas o primeiro tem que ser Ele. Né? E aí eu também me recordo quando estamos assistindo The Chosen, e é muito legal, né, ver como Deus chamou os seus discípulos. Né? E quando Jesus chamou seus discípulos, Ele não chamou para uma vida mais fácil, uma vida mais confortável, cheio de bênçãos, né? Uma vida... mas Ele chamou para uma vida de milagre, uma vida de caminhar com Jesus, né? Uma vida de experiência diárias, né? com Cristo, com o Mestre. A única garantia, né, que a gente tem é que a gente vai continuar passando por aflições, né, mas a Bíblia nos garante, né, tem de bom ânimo. Jesus fala: eu venci o mundo. E então, no meio de
de tantas incertezas, né, de tantas catástrofes aí da natureza, no meio das aflições, das angústias e preocupações reais do nosso coração. Mas eu creio que ainda assim vai existir um povo que vai considerar, escolher colocar Jesus no topo mais alto, né? E a gente vai continuar, né, dando valor para conhecê-lo mais, para adorá-lo mais. Que momento precioso, né, de realmente exaltar o Deus soberano que Ele é, a santidade que Ele é, de honrá-lo e colocá-lo no lugar mais alto. Nós, né, a equipe aqui, a Gladys e toda a equipe da UDF planejou esse dia, né? Muito planejamento, muita programação, muita correria com a decoração para receber vocês, que são tão amadas, tão queridas, tão preciosas, né, para essa instituição. E nós louvamos muito a vida de vocês. Vocês são muito importantes mesmo. Mas o principal, o convidado de honra é Jesus, né? É Jesus. Ele tem que ser Ele. É só quando desce o Espírito Santo aqui é que nós somos curadas, né, transformadas. E é esse Espírito Santo, né, que nos convence do pecado, né, da justiça, do juízo, como diz a palavra. Então, eu quero, né, o nosso desejo é que nós continuemos na dependência de Deus nesse dia, né, continuemos clamando, invocando a presença do Espírito Santo sobre esse ambiente. E que os nossos corações, né, eles esteja bem aberto, né, com arrependimento, com quebrantamento, porque tudo isso leva, né, uma entrega a Cristo, a Jesus. E aí Deus, a palavra em Tiago fala, né, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então eu creio que é isso que a gente veio fazer aqui, né, achegar, buscar. E o meu desejo, a minha alegria é que vocês continuem com esse coração aberto e que juntas possamos continuar adorando ao Rei e recebendo mais dele. Alô. Bom dia, gente. Eu tenho que ser sincero aqui com vocês. Eu estou me sentindo um peixinho fora d'água. Bom, mas as coisas não acontecem por acaso, né? Embora a sociedade hoje, na sociedade, a gente tenha muitas pessoas que querem as coisas, querem receber, mas sem merecer, né? Trabalhar hoje parece que é uma coisa, é um pecado para o mundo, né? E então as pessoas, elas querem dinheiro, mas não querem trabalho, querem colher, mas não querem semear. Mas, graças a Deus pela vida de vocês, eu creio que semear é um ato de fé. As sementes, às vezes, elas parecem bem... Aliás, pelo tamanho delas, muitas vezes a gente não dá valor. Parece insignificante, mas só parece. As sementes têm um potencial muito grande. E elas têm um valor que a gente não pode desperdiçar. Eu estava pensando um pouco sobre a parábola do semeador, e diz que o semeador saiu a semear, e tralalá, vocês conhecem a história, parte das sementes caiu à beira do caminho, parte caiu no meio das pedras, parte caiu nos espinhos. Alguém sabe por quê? Quer chutar? É simples a resposta, gente. Porque o semeador era homem. Às vezes desastrado um pouco, não é, desleixado. E acontece, né? Você viu que Calma lá. É que encontro das mulheres, a gente precisa, né, Paulo? Marcos. Coração humilde. Coração humilde, vamos lá. Vou chegar lá. Mas, não, é verdade. Se fosse mulher, ia estar tudo plantadinho, techachinho,
Se bobear ainda tem uma fitinha ali. Tá vendo? Não é? Não é? Tá vendo? Ó, para você ter ideia dessas diferenças, né? O que seria de nós, homens, sem as nossas auxiliadoras? A vida não teria muita graça. Por exemplo, vamos lá. Agora o Marcos está ali, vou falar. Churrasco de homem. É 5C, certo? Coca, carvão, carne, calção, chinelo e calção, para limpar a mão aqui. É isso. Né? 5C. É uma letra só que a gente usa. Aí você vai e fala assim, vamos fazer um churrasco. A mulher fala assim, bom, salada verde, salada mista, maionese, legumes, farofa, vinagrete batido, pão de alho, arroz, mandioca, suco, 3 sucos, chá, refrigerante, não sei o quê. Cara, a gente perde de longe, não dá para competir. É o abecedário inteiro no churrasco, cara. E eu nem falei da sobremesa. Vai. Graças a Deus pela vida de vocês, mulheres, viu? Vocês têm o dom de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, diferente de nós, né? Por isso eu acho que, se fosse sair a semear, vocês conseguiriam 10 amigas, conversando todas umas com as outras e jogando no lugar certo, né? Se eu pegar 3 homens para semear lá, começar a conversar, viu um tatu, já era. Não vai plantar, você fala, plantou? Hã? Esqueceu de plantar. A gente tem... Mas a gente vai chegar lá. Um dia a gente chega. Então. No caso do gaúcho tem um C a mais, né? Chimarrão, não podemos esquecer disso. São 6 Cs para os gaúchos. E na nossa vida, a gente, todos os dias, encontra muitas pessoas, algumas por um tempo mais longo, outras pessoas passam por nós de uma forma mais passageira, mais rápida, né? E a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente não tem ideia do que pode acontecer daqui a alguns minutos. Mas existe uma esperança. Existe uma esperança se as sementes foram lançadas anteriormente, né? Semear é o início de tudo, gente. Depois vem o tempo de germinar, vem o tempo de crescer, florescer. Então, a chegada dos frutos, né? E frutos não é para nós. Não sei se vocês perceberam, Deus não criou uma árvore com um fruto. É sempre muitos frutos, não é? Então, os frutos são para compartilhar. A gente precisa fazer isso. E então o ciclo se inicia novamente. Tão importante quanto semear é o que semear. Porque a gente pode semear coisas boas e coisas ruins, não é? Ao longo desses 30 anos que a UDF fez o ano passado, Deus tem nos dado muitas sementes, dos mais variados tipos, né? A nossa parte aqui é lançar essas sementes. Hoje, nós temos mais uma semente quentinha saindo do forno. E a gente crê que realmente essa semente vai fazer muita diferença na vida de várias pessoas e várias casas, tá? E eu falo assim, cara, não importa se não é made in USA, né? O Deus de lá é o mesmo Deus daqui. A gente tem que observar, ver o que Deus tem dado em nossas mãos e trabalhar isso, né? 1 Coríntios 3:7 fala, cara, não importa quem plantou, quem regou, o crescimento vem de Cristo. A nossa parte é fazer o nome de Cristo conhecido em todos os lares do nosso país. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso se dispondo, né? Assim como vocês fizeram hoje. Olha, tem gente que chegou agora há pouco, ainda bem que a gente atrasou, né? Aí participa. Desculpinha aqui, gente. Mas, vindo de longe ou de perto, vocês têm muitos afazeres. Eu acho que uma palavra-chave aqui é a disposição que vocês têm, né? Isso, a gente fala assim, poxa, ainda as mulheres, os homens têm o trabalho, mas as mulheres têm muitas vezes jornadas duplas,
Aí eu falo, tem jornadas tripas, não é triplas, não, é tripas, né? Porque faz do coração. Eu sei que vocês fazem o negócio acontecer mesmo com um sacrifício alto, não é? E assim como Rebeca fez. Rebeca, ela foi servir, foi dar água para os camelos. Eu estava olhando lá, 65 vezes ela teve que descer o cântaro para levar quase 1000 litros de água, teve que carregar para servir os camelos, né? Na história. Esther, a rainha Esther, ela se sacrificou praticamente, ela teve que pôr a cabeça dela na espada para poder salvar uma nação. Maria, aceitando, né, conceber Jesus sem um esposo, naquela época, acho que se a mulher espirrasse, o cara já mandava embora, já era motivo para qualquer coisa, né? Imagina a pressão que ela tinha. Mas ela se dispôs também. Então, essa palavra disposição, eu acho que para as mulheres ainda é uma coisa a mais. É o que eu falei, vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa disposição para nós homens seria um milagre. Então, aproveitem o tempo que vocês têm aqui, aproveitem o tempo que Deus separou para vocês, né? Vocês não estão aqui por acaso, não é assim, eu vim porque eu achei que... Não, eu tenho certeza que foi Deus que trouxe cada uma de vocês aqui. Talvez você já saiba o seu propósito, talvez você ainda esteja buscando. Se for esse o caso, eu vou falar... Eu tenho uma frase, não é minha, é de um Francis Chan. Eu tenho falado há alguns anos já, porque eu realmente acho que isso importa, né? Quando ele fala de não confundir o destino com a missão. O nosso destino é o céu. A nossa missão é trazer o céu à terra. Você já ouviu alguém falar assim, cara, lá em casa é um inferno? Às vezes é uma vizinha. Não é de vocês aqui, tá? É a vizinha lá da sua casa. Mas trazer os céus à terra, o que vem a ser isso? Né? Como é que a gente pode fazer isso? É muito importante. Por quê? Porque a gente não pode imaginar o que Deus pode fazer através de uma semente lançada. Na casa dos meus pais, eles ganharam outro dia um vaso de uns indígenas. Era um vaso de vidro com um monte de tipo de semente. É bonito, é legal. Para alguns, eu não acho muito legal, mas para alguns pode ser legal. Mas, enfim, aquele vaso de vidro com sementes, o que ele vai fazer? Ele vai ficar lá juntando pó. A semente não foi feita para ficar dentro de um vaso, não foi feita para ficar guardada. A semente, ela foi feita para multiplicar, para produzir. Assim como um barco não foi feito para ficar na terra, ou uma flecha dentro de uma aljava. Não vai adiantar. Não é? E como eu disse, a gente não tem a ideia do que Deus pode fazer com as sementes. Os milagres que Deus pode fazer com as sementes. Eu acho que, uma vez lançada, e por isso eu falo um ato de fé, porque Deus pode fazer através das sementes, né, a restauração de uma alma, a cura de uma depressão, o livramento de um suicídio que hoje tem acontecido aos baldes, assim, né? E a salvação, principalmente a salvação. Então, outras coisas podem acontecer também através das sementes lançadas. Líderes, cadê os líderes da próxima geração? Já deviam estar sendo formados aqui. Hoje as pessoas caminham sem referências. Antes ainda tinha referência de homem e mulher, hoje já não tem mais. Um é os dois, o outro, entendeu? Onde estão os líderes? O que a gente pode fazer? Então, eu creio que hoje Deus vai estar dando a vocês várias sementes, né? E eu queria falar assim, o que vocês vão fazer com as sementes?
Aí, de novo, não tem nada a ver com curso, não tem nada a ver com ministério, vender material. Essas coisas não é para nós. Nosso ministério não é ficar vendendo material. É realmente ver transformação nos lares, na casa, na vida das pessoas. É isso que a gente quer. É por isso que a gente está aqui, né? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que podem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, receber as sementes. Eu creio realmente que vão espalhar, né? Para a glória de Deus. E eu queria deixar um versículo final, está lá em Filipenses, que também é uma oração. Eu acho que, agora eu não lembro se eu vi, foi a Dina que mandou num outro grupo, ou foi o pastor que a gente estava conversando ontem. Mas Filipenses 1, 9-11, fala assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado por atenderem o chamado, por virem aqui participar conosco, né? Eu espero realmente que Deus possa, de forma personalizada, abençoar vocês e colocar as sementes que Ele deseja que vocês levem daqui. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Gostoso demais ouvi-los. Bom demais. Fábio e a Kemi disseram sim ano passado para o bastão, que foi passado do seu Jorge e a dona Márcia, que está aqui conosco, os fundadores da Universidade da Família, a eles. Imagino que deve ser inúmeros os desafios. Imagino quanta gente e a responsabilidade de vocês. Nós temos aprendido, né? 31 anos agora, estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo juntos. E, diante de tamanha responsabilidade, além da nossa nação, na língua portuguesa ainda é fora, né? Nós estamos fora da nossa nação com a língua portuguesa. Eu queria pedir que você orasse pela família UDF. Eu sei que muitas de vocês já oram. Me emocionei quando eu vi uma irmã falando: eu não vou ao encontro, mas tenho orado e jejuado por esse encontro. E agora eu queria pedir que vocês orassem pelo Fábio e a Kemi. 4 filhos lindos. E a gente tem aprendido. Viemos de uma escola linda com o seu Jorge e a dona Márcia. E agora temos aprendido com a nova direção do Fábio e da Kemi também. E eu queria pedir que você levantasse agora. Amor, vem cá, vamos orar por eles. Porque a responsabilidade é tão grande, os desafios são tantos. Tanta coisa a se fazer a nível de nação. Tantas coisas para fazer. E o que dizer sim e o que dizer não. O que é para entrar e o que não é para entrar. Então eu queria que você estendesse a sua mão aqui para frente nesse momento. E nós vamos levantar um clamor por eles, pela família deles, para que o Senhor cubra-os. Assim como guardou o seu Jorge, a dona Márcia, o Theo, a Melissa e o Joe. Que venha guardá-los e cobri-los debaixo do sangue. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos mais uma vez, Pai, a vida do Fábio, da Kemi, do Benjamin, do Nick, da Lisa, Senhor, e do Noah. Que a graça do Senhor esteja sobre eles, que a mesma unção que foi derramada sobre a vida do seu Jorge e da dona Márcia seja continuamente derramada sobre a vida deles, que a graça, que a sabedoria, que o discernimento, que o favor do Senhor, que a visão que Deus tem para a Universidade da Família seja revelada ao coração deles, Pai. E nos dê também um espírito de unidade, para que nós possamos estar, Senhor, unidos no mesmo caminho, na mesma jornada, na mesma visão que o Senhor está dando a eles como presidentes da Universidade da Família. Eu oro também por proteção, Senhor, divina sobre a vida deles, saúde física, saúde emocional, um vigor espiritual, um renovo a cada dia das suas forças, e que eles possam ver, Senhor, o plantar da semente, Senhor, o crescer da árvore, o florescer do fruto, e o fruto, Senhor, alimentando milhares de vidas ao redor do mundo, Senhor. Eu quero
quero abençoar o Fábio, Senhor, para que ele possa ser revestido de poder, de graça e de unção, Senhor, para que possa cumprir o chamado na qual o Senhor os fez. E nós oramos tudo isso em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.